liberado. Deixa eu só liberar a galera que está chegando. Pronto, ó, taxímetro ligado, então, oficialmente, buenos. Deixa eu compartilhar aqui o material. Eu tinha preparado o material para vocês. Esses primeiros bate-papos, como eu falei, eu estou abrindo aos poucos, né? Eu vou estar abrindo aos poucos para vocês, para não estar tumultuando, não estar complicando. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Eu não vou nem botar no módulo preview, não, para justamente permitir a galera entrar, né? A galera que tem a facilidade aí para entrar. Estão vendo a minha tela? Está de boa? Alguém, por favor, quem puder abrir o microfone, me ajude. Sim, professor. Pô, obrigado, valeu, valeu mesmo. A nossa disciplina, ela envolve aqui algumas palavrinhas, né, como economia, administração e agro. Então, vamos começar a falar assim, de uma forma bem tranquila, bem low profile, sobre esse mundo encantado da economia. Você vai falar, poxa, mas eu não sou de academia, eu sou de economia, eu sou de medicina veterinária, eu sou de letras, que aqui a diversidade é grande, não tem problema nenhum. Olha como é que é tranquilo a gente entender economia. Toda ciência, ela tem um dono, né? Tem aquela pessoa que descobre efetivamente, num primeiro momento, através da percepção, através do estudo, que aquele comportamento é um novo comportamento. E no caso da economia, trago aqui para o nosso debate dois carinhas, né, que é importante a gente compartilhar nesse momento. Quem são esses dois carinhas? Aqui a gente tem à esquerda, né, o Adam Smith e o Taylor. Esse cara aqui foi, na verdade, um observador, um pesquisador, que ficou olhando na época da Revolução Industrial, né, que todo mundo manja da Revolução Industrial, né, a sociedade ela passa por processos evolutivos e a Revolução Industrial ela trouxe uma velocidade, assim como a gente agora está vivendo na era da inteligência artificial, que a gente está tendo uma revolução por minuto no que diz respeito ao volume de informação, na época, na Revolução Industrial, ela trouxe também para a gente um volume muito grande a gente que eu digo a sociedade, um volume muito grande de informações. E o que esse cara aqui fazia? Ele ficava observando o comportamento das empresas. Como é que a empresa compra, como é que a empresa vende, como é que as empresas produziam, como é que as empresas se relacionavam com outras empresas, com os clientes. E daí o Taylor é o pai da administração. Por que administração? Porque ele começou a organizar, ele foi contratado, na verdade, na ocasião, por um empresário, né, que foi o Ford, né, desses carros, do carro Ford e tal, para pedir para otimizar os processos de produção dele. E o que ele fazia? Ele ficava de braço cruzado olhando as pessoas trabalharem, olhar as pessoas se relacionarem. Daí ele teve a seguinte sacada: poxa, você é um cara muito bom em vendas, fica naquele cantinho de lá. Você é um cara muito bom na produção, fica no canto de cá. Você é um cara muito bom de compras, então fica aqui nesse outro canto. Ele saiu dividindo as pessoas pela sua capacidade produtiva, pela sua capacidade, pela sua facilidade de desenvolver determinadas atividades. Daí nasce os departamentos como a gente conhece hoje em dia. Né? Quem trabalha em médias empresas, em grandes empresas, sabe muito bem que existem ali os organogramas corporativos, onde nesses organogramas a gente tem ali departamento de compra, departamento de venda, departamento de recursos humanos, né? A galera de finanças, a galera de estoque. Na verdade, quem criou essa bagaça toda foi em 1902, foi esse cara aqui, chamado Taylor, né? Por isso que ele é considerado para a gente o pai da administração, dessa palavrinha ADM aqui, dessa palavrinha administração. Então, a gente pode chegar à seguinte conclusão: a partir dele, essa ciência de observação dos processos de produção de uma pessoa jurídica,
Pô, o que você está falando? Você é pessoa física, eu sou pessoa física. Eu tenho um nome, eu tenho uma certidão de nascimento, eu tenho um CPF, eu tenho um endereço, eu tenho responsável, né? Eu fui registrado num cartório, né? Quando efetivamente eu nasci, e você não é diferente disso. Rolou a mesma coisa contigo. Não é nada diferente disso. A pessoa jurídica também não é nada diferente de nós. Ela tem um nome, né? Universo, Unitri, Coca-Cola, Google. Ela tem responsáveis, os sócios dela. Os responsáveis registraram ela num cartório, né? Assim como nós, pessoa física. Ela tem um endereço e ela tem um CPF. E no caso da pessoa jurídica, não é a nossa certidão, é o CNPJ, né? Um número igual ao nosso, mas é um número que identifica, né, para fins de controle de todos os órgãos reguladores, fiscalizadores, monitoradores, no caso, essa chave, né, que é o CPF dela, que no caso aqui é o CNPJ. Ou seja, ela tem vida própria. Nós temos nossos sistemas, né? Sistema respiratório, sistema reprodutivo, sistema digestivo. A pessoa jurídica, ela também tem os sistemas dela. Deixa eu liberar aqui para alguém que está querendo entrar. Bem-vindo, Daniel. Ela também tem os sistemas dela. Que sistemas são esses? Sistemas de compra, sistemas de venda, sistemas de relacionamento com o mercado, com o cliente, nada diferente. Então, esse camarada aqui, ele começou a observar esses sistemas e aí criou uma burocracia, uma legalização, mas sempre com o viés de produzir alguma coisa para gerar um determinado resultado. Quer esse resultado a ser distribuído para os sócios, quer esse resultado a ser distribuído ali para a sociedade, né, através de, se for uma organização não governamental, se for os dividendos, etc, etc. Mas isso a gente fala depois. Então, esse cara aqui, é importante a gente entender um pouco a filosofia de pensamento dele, Taylor. E esse cara aqui, ele deu meio que continuidade às observações do Taylor, porque ele percebeu o seguinte: caramba, esse organismo, pessoa jurídica, que é organizado mais ou menos, produz alguma coisa para alguém. Ou produz um produto para alguém, ou produz um serviço para alguém, né? Então, existe aqui uma relação entre quem pede e quem oferta. Existe uma relação, então, o Adam Smith, ele traz para o nosso debate, no caso, essa relação entre o consumo, a necessidade de consumo, a demanda, e a oferta. Oferta é quem produz, quem bota a barraca para vender, né? Então, tem que ter o cliente e tem que ter o produtor. E isso é importante por quê? Porque essa relação de produção, essa relação entre oferta e demanda, ela é mutável na linha do tempo. Como assim, Douglas? Explique isso melhor. Ele é mutável porque nós somos mutáveis, né? Nós não somos mutantes, mas nós somos mutáveis. Os nossos comportamentos, os nossos gostos, as nossas necessidades, nosso trabalho, ele muda de acordo com o comportamento evolutivo da sociedade. Basta dizer aqui nossa relação, né? Ontem a gente estava num quadro negro com giz na mão. Agora a gente está aqui, eu estou dando aceite para as pessoas se conectarem, streamando a minha tela, etc, etc, etc. Então, isso é um comportamento da sociedade, pela própria natureza da evolução da sociedade. Então, a gente pode chegar a uma outra conclusão aqui, nesse nosso bate-papo. Se existe uma relação de consumo e oferta, se as empresas são organizadas
e se a sociedade ela é mutável ao longo do processo evolutivo dela, é preciso ter observadores, pesquisadores, né? Várias carinhas dessa daqui, criando, observando, desenvolvendo comportamentos de relacionamento entre essas partes para poder transmitir esse conhecimento através dos artigos científicos, através dos livros, para os professores compartilhar esse conhecimento com os alunos, para os alunos se desenvolverem nas suas ciências, entendendo melhor essa relação. Aqui, então, a gente está falando de se eu sou um prestador de serviço, né? Muita gente aqui de medicina veterinária, na aula, não é só entender da parte técnica, não é só entender da necessidade do cliente, não é só entender e aí me desculpe que eu sou completamente ignorante nessa área, mas é só entender da obturação, da prótese dentária, né? Na colocação, na manipulação ali. Além disso, você tem um custo dos insumos que você usa na manipulação, você tem um custo do local que você está instalado, você tem que produzir riqueza, você tem que garantir que aquela riqueza vá pagar no futuro novas compras de materiais hospitalares para poder suprir adequadamente a sua demanda, atender adequadamente os seus clientes, ou seja, existe um mundo encantado em torno dessa prestação de serviço que faz-se necessário a gente controlar adequadamente. Então, a gente está falando aqui, basicamente, dessa palavrinha administração, onde ela está alinhada, né, alicerçada com a palavra planejar e a palavra controlar, né? Planejamento e controle são vocábulos aí fundamentais dessa questão aqui em torno do que a gente está tratando. Tranquilo? Alguma dúvida? Eu não vejo, quando eu fico aqui streamando a tela, eu não vejo o chat. Então, por favor, se alguém tiver alguma dúvida e puder, né, abra o microfone e me interrompa a qualquer momento, né? Não deixa acumular a dúvida. Se você não puder abrir o microfone, por um motivo qualquer, aí sim você escreve lá no chat, que faltando uns 2, 3 minutinhos aí para terminar a aula, né? Eu dou uma olhada no chat para alguma questão, né? Mas, nesse caso, o ideal seria você meio que me interromper aqui na nossa aula. Ou você escreve lá no chat e algum outro colega dá uma lida, né? E fala, pô, Douglas, o cara está tentando te perguntar aí sobre a questão XYZ, alguma coisa nesse sentido. Show? Continuemos. Tranquilo? Continuemos. Ora, então, se a administração é planejar e controlar esse organismo empresarial, né, essa pessoa jurídica, né, as pessoas jurídicas, elas são como nós, né? Acho que eu já comentei isso na aula passada, na nossa introdução, né? Cada um de nós tem um jeito, né? Uns são gordinhos, outros magrinhos, uns altos, outros baixos, outro branco, outro preto, enfim. Isso é a pessoa física. A pessoa jurídica, ela também tem, se ela é igual, ela tem esse mesmo comportamento. Então, existem pessoas jurídicas pequenas, existem pessoas jurídicas médias, existem pessoas jurídicas grandes, existem pessoas jurídicas que se relacionam no mercado nacional, se relacionam no mercado internacional, cada uma tem um trejeito, cada um tem um gênero, cada um tem um tipo. Aqui no caso, o que interessa é a gente entender, independentemente do tamanho dela, dessa pessoa jurídica, dessa organização societária, a gente entender como que ela se relaciona aí com o mercado,
como que ela se relaciona com os pares dela, como que ela se relaciona com o cliente dela. Para responder essas questões, nesse primeiro momento, a gente vai precisar, então, entender melhor a segunda palavra ali da nossa disciplina, que é economia. E o que é economia, né? É também um estudo, uma observação, uma análise do comportamento. A mesma coisa, a resposta é a mesma da administração, da observação da relação de mercado, mas aqui com um foco nessas palavrinhas mágicas que estão aqui na tela, né? Produção, distribuição e consumo. Então, é uma ciência, né? Que é observada, que é acompanhada, e aí aqui a gente vai falar ao longo dessa história evolutiva da sociedade. Quais são os principais observadores e o que eles mudaram de gatilho para nós chegarmos nessa nossa relação hoje, da forma que a gente consome, da forma que a gente pensa, da forma que a gente trabalha, da forma que a gente compra as coisas, vende as coisas, tudo isso é fruto de um aprendizado. E quem é que nos ensinou? A própria sociedade. E como é que ela nos ensinou? Através do estudo da produção, de como que ela produz, de como que ela entrega e como que o outro lado consome. Opa, peraí. E como que o outro lado consome esse serviço, esse produto, né? Então, economia é isso. E aí, quando a gente fala dessa ciência econômica, a ciência que estuda, será que eu vou produzir? É como aqui a nossa relação, falando um pouco mais da palavra produção, no primeiro momento. Eu sou o professor, você é o aluno. Caramba, será que se eu estudar essa disciplina, vai ter aluno no próximo semestre? Ah, não, vai ter. E se tiver, o que eu vou passar para eles? Então, eu tenho que preparar a aula, preparar o material, preparar a nossa forma de relacionamento, preparar as avaliações, preparar. Eu tenho que produzir, mas eu não posso produzir 1 milhão de provas se a gente tem 700 alunos. Eu não posso produzir uma prova se a gente tem 700 alunos, um gabarito, no caso, porque eu não posso preparar aqui uma aula particular se a gente tem 50, 60 pessoas nesse momento assistindo a aula. Então, é difícil, vamos chegar aqui a uma conclusão, é um pouco difícil para quem está produzindo medir a quantidade de itens a serem produzidos para que não fique obsoleto a produção não vendida, não estrague a produção não vendida. Um exemplo, vamos falar de hortaliça, né? Eu sou um produtor de alface, por exemplo, e eu vou plantar, qual é a quantidade de alface que eu vou plantar? Qual é a quantidade de alface que eu vou vender na minha barraca? Eu sou um produtor, eu sou um vendedor. Será que se eu botar 10, eu não sei se é mole ou pé de alface que se fala, né? Enfim, você está entendendo. Então, será que se eu botar ali na minha barraca 10 pé de alface, né, eu vou estar atendendo ao mercado? Vai faltar? Vai sobrar? Então, se eu botar 100, vai estragar, só vou vender 10, e aí 90 eu vou jogar fora, vou perder dinheiro, porque eu fiz um investimento no plantio, no manuseio, no transporte. E aí? Então, eu preciso ter uma ciência, eu preciso ter elementos, eu preciso ter ajuda no sentido de medir qual é a quantidade de pés de alface que eu vou plantar, colher, produzir, né, vender, botar na barraca para o ciclo rodar automaticamente e eu não ter prejuízo. E o cliente não ter falta do meu produto. É difícil, né? Não é fácil. Quem responde isso para a gente nessa relação é a economia. Então, a gente precisa entender legal
o que, que a gente vai produzir, como que eu vou distribuir esse pé de alface. Ah, eu vou botar num caminhão aberto? Vou botar num caminhão refrigerado, porque é uma alface é verdura, sei lá, né? O alface ele é delicado, então ele pode ser transportado a altas temperaturas, a baixas temperaturas. Eu posso demorar muito para entregar ele, ou tem que cortar e entregar logo. Eu preciso entender adequadamente esse processo de distribuição. Porque se eu botar na minha barraca num preço legal, mas o alface todo murcho, você não vai querer pagar, né? Então eu tenho que botar um alface bonito, num preço acessível, para que você possa consumi-lo. Então, administrar também essa relação no que diz respeito ao transporte. E não basta eu produzir a quantidade certa, eu tenho que transportar a quantidade certa, do jeito certo, da forma certa, na hora certa, né? Faz parte dessa ciência econômica. E o consumo, eu preciso te conhecer. Eu preciso te conhecer. Não adianta eu preparar uma aula linda e maravilhosa aqui se não tiver aluno do outro lado. Não adianta eu preparar uma aula caidinha e ter um monte de aluno do outro lado reclamando da aula. Medir, então, o tempo, a quantidade, a relação, a satisfação da relação entre quem está prestando serviço ou produzindo alguma coisa e quem está consumindo aquele serviço, aquele produto, é um fator crítico de sucesso, é importante também, porque se eu colho alface barato, vou voltar ao exemplo do alface, eu colho alface barato, boto um alface bonito, vendo para um preço legal, mas ninguém come mais alface. Não adiantou nada. Então, eu preciso conhecer o teu gosto, eu preciso entender o que, que você quer para produzir alguma coisa do meu interesse para o seu contento, né? Não é fácil. Isso quem busca responder para a gente é a economia. Falando de produção, falando de serviços, não importa. O importante é a gente ter esse entendimento. E aí vem os desafios, né? Como eu botei aqui nesse segundo quadrinho aqui, né? Vem os desafios. Eu vou gastar o meu tempo, comprar computador, comprar livro, pesquisar material, preparar a prova. Se eu não tiver aluno, não rola, não vai acontecer. Mas, por outro lado, eu faço isso tudo. Eu não faço isso tudo e tem aluno, vai comprometer a nossa relação. Então, aqui embaixo, eu coloco para a gente, né, a gente debater a seguinte questão. Existe uma dualidade aqui entre a falta e a escolha. Por isso que acontece a relação aqui da escassez com a escolha, da necessidade versus o desejo, isso tem muito a ver, mais uma vez, aqui com a nossa relação. Vocês têm a grade de vocês, do semestre, e aí, às vezes, certamente aconteceu já com cada um de vocês, daquela disciplina abrir. Eu falei, caramba, semestre que vem eu vou fazer tal disciplina. Aí vai a disciplina não abre. Aí você, caramba, vou ter que fazer outra disciplina aqui, porque aquela disciplina que eu precisava fazer, ela não abriu, e não tem aula dela, e agora, como é que faz? Eu queria tanto fazer essa disciplina, vou escolher ali uma eletiva, né, porque para suprir, isso não acontece na montagem da grade de vocês? E você vai me responder sim. Por que isso acontece? Isso acontece porque você tem uma necessidade e a instituição aqui, tanto a Nutri quanto a Universo, não importa, ela tem uma outra necessidade. Essa busca desse equilíbrio entre interesses que vai permitir uma satisfação média na qualidade da nossa relação. Porque se a instituição só obriga você
a aceitar aquela disciplina que ela impõe, você pode ficar insatisfeito, insatisfeita. Por outro lado, se você quiser fazer aquelas disciplinas mais molinhas, mais tranquilinhas, né? Terminando o quantitativo de horas lá do curso, a instituição vai falar, não, mas aí eu não estou te qualificando, eu não estou te preparando para a sua expectativa com conhecimento técnico, né, científico ali, prático, referente ao que você está escolhendo. Existe aqui uma relação entre o seu desejo, o que você precisa, a escolha que você tem. Deixa eu botar aqui para dentro do jogo, bem-vindo jogo. A escolha que você tem, a necessidade e a falta daquele item no mercado, né? Então, o objetivo da economia é isso aqui, é estudar justamente o que eu vou empregar, como eu vou empregar, quando eu vou empregar, como eu vou empregar, para poder te atender. Mas existe, mais uma vez, aqui um desafio, né? Como eu botei aqui. O que eu vou produzir? Como que eu vou produzir? Para que eu vou produzir? O desafio é aquele borracheiro na beira da estrada. Mentaliza aí todo mundo uma borracharia na beira da estrada. Vamos montar uma borracharia na beira da estrada? Pô, vamos. E aí? Vamos botar. E se furar o pneu? E se ninguém que passa naquela estrada tiver problema de pneu? Eu vou ficar ali sentado chupando o dedo, né? Não vai rolar a minha prestação de serviço. Daí a importância de eu poder até montar minha borracharia na beira de uma estrada, mas eu preciso fazer um estudo prévio da necessidade, se muita gente naquela região tem problema de pneu do carro, se aquele município tem muito buraco e, consequentemente, acontece muito problema de suspensão, de pneu e etc. Eu preciso fazer um estudo mercadológico prévio para poder atender a minha expectativa e a expectativa do mercado. Daí, tá tranquilo? Beleza? Vou seguir, hein? Tranquilo, professor. Beleza. Show. Então vamos seguir. Cara, então é complicado, né? Porque de um lado eu tenho uma pessoa jurídica que tem que se organizar, tem que se planejar, tem que se controlar, mas tudo isso voltado para atender ali o mercado. E esse mercado, ele é volátil, ele é volúvel, ele toda hora ele muda, né? Hoje eu quero sair, terminar aqui a aula e trocar o pneu do meu carro. Tem gente que vai trocar, tem gente que não vai trocar, a maioria não vai trocar, mas você tem que ter o direito, né, de entrar numa borracharia e falar assim, troca o pneu. O cara não pode responder, poxa, está em falta esse pneu, ou o servente, o ajudante, o mecânico, não veio hoje, não vou poder te atender. Então, existe aqui as questões dos problemas, problemas voltados para essa relação entre a produção, a distribuição e o consumo. Por isso que eu estou chamando de problemas econômicos. Quais são esses problemas econômicos, né? Os problemas econômicos, eles estão voltados para adequada gestão. Gestão é controle, é acompanhamento, né, dos fatores de produção. Ah, Douglas, então você está me dizendo, eu já entendi que existe ali uma dificuldade de equalizar a relação de quem produz e quem consome, já entendi isso, e essa relação passa, então, por essa dificuldade, né, passa por eu controlar, acompanhar, monitorar, assegurar adequadamente os fatores da produção. É isso? E eu vou te responder sim. Se a gente controla os fatores de produção,
Isso o Adam Smith disse para a gente, né? O Taylor nos informou. Se a gente controla esses fatores de produção, independentemente do processo evolutivo da sociedade, a gente vai ter um melhor equilíbrio da balança, né? Igual aquela balança que estava falando de alface, na balança da feira, né? Ela não pode tender para um lado, nem pode tender para o outro. Ela tem que ser ali equalizada, né? E essa equalização, esse equilíbrio, passa por nós termos rigor no planejamento e no controle dos fatores de produção. E aí, quem são esses fatores de produção? Quem são esses caras que você está dizendo aí? São esses elementos que estão aqui na tela. Os recursos, a mão de obra, o din-din, a capacidade tecnológica, a tecnologia e a gestão que você tem em gerir esses caras. Esses 4 fatores, não basta você ter, né? Você tem que ter capacidade de geri-los. Recursos naturais. Você precisa ter... eu sou uma fábrica produtora de camisa. Beleza. Então, eu tenho meu maquinário super sofisticado, eu tenho ali a mão de obra qualificada, eu tenho grana, a fábrica está numa boa localidade, poxa, tudo funcionando lindo e maravilhoso. Só que se me faltar tecido, se me faltar o insumo da produção, a tinta preta aqui da camisa, eu não vou ter produção de camisa preta. Concorda? Se você monta um consultório dentário, uma clínica dentária, com materiais altamente sofisticados, de ponta, numa boa localidade, tem uma boa rede de propaganda, de divulgação, fila na porta, se faltar o material lá, me desculpe, por mais uma vez, eu sou leigo na parada, aquela massinha que você bota no dente, né? Aqueles materiais, né? Para colocar o flúor, etc. A fila vai virar e vai para o concorrente. Então, você gerir os recursos, e aqui a economia chama de recursos naturais, mas a gente traduz aqui nos insumos da produção. Você gerar os insumos da produção, gerar o gosto, né, do cliente, o recurso natural aqui. Será que as pessoas daquela região consomem alface? Será que as pessoas daquela região precisam de passar flúor nos dentes? Então, eu preciso ter as sementes do alface, eu preciso ter o material do flúor, eu preciso ter professores disponíveis para quando a disciplina abrir, rolar a aula. Recursos naturais, então, gerir recurso natural me dá vou botar aqui entre aspas, né, um conforto melhor, maior, no que diz respeito à gestão dos problemas dessa relação. Um outro elemento é o PEA, né, a população economicamente ativa. E quem é essa população economicamente ativa? O consumo, né, o consumidor, né? Porque economicamente ativa, economia, então, a gente está falando da capacidade que as empresas têm de produzir riqueza, né? Que essas pessoas jurídicas têm de gerar riqueza, prestando um serviço, produzindo um produto. Quando a gente fala de ativo, é quem está no mercado, né? Ativo é quem está ali no mercado. Então, a população economicamente ativa é quem tem grana no bolso, porque deixa eu olhar seu bolso aí. Deixa eu ver se você tem dinheiro no bolso. Porque se você tiver dinheiro no bolso, eu vou vender para você, eu vou prestar o serviço para você. Se você não tiver o dinheiro no bolso, eu vou procurar quem é que tenha dinheiro no bolso para poder ofertar, vender o serviço para aquela pessoa. Poxa, Douglas, você está sendo cruel, né? Daí nascem, a gente vai falar,
outras teorias econômicas onde o pensador olhou, viu que a população não tinha o dinheiro no bolso, mas ela precisava, era uma necessidade dela. E aí alguém paga para essa empresa produzir para entregar aquele produto para ela. Mas isso a gente vai falar ao longo dos nossos bate-papos. Eu quero que você entenda aqui, população economicamente ativa é o consumidor, o demandador, aquele que pede, aquele que quer, aquele que necessita. Eu preciso entender bacaninha quem é esse cara. E aí eu vou até pular aqui o capital, botei até com uma cor diferente. Todos eles são importantes, mas eu vou pular aqui o capital e eu vou falar da capacidade tecnológica. Depois a gente vai voltar para falar do capital. O que é capacidade tecnológica? Capacidade tecnológica é desde do inventário que eu faço, da contagem que eu faço. A galera que trabalha com varejo aí sabe muito bem o que eu estou falando, né? Periodicamente você tem que fazer inventários, contagens ali dos seus estoques. Então, o simples controle de uma contagem, o simples registro no Excel, a simples não tem nada, né? A complexa geração de um algoritmo que conheça cada vez mais esse cliente, isso é capacidade tecnológica e isso é um fator de diferencial na relação entre quem oferta e quem demanda. Como assim, Douglas? Explica isso melhor. Muito fácil. Está todo mundo aí, quem está assistindo aula, quem a gente está assistindo a aula do computador, tem gente que está assistindo a aula do smartphone. Quando você está assistindo a aula, está estourando um monte de pop-up aí na tua tela, certamente. Pop-up de quê? Das últimas navegações que você fez. Quando você escreve lá, bota lá Google, vai aparecer um monte de propaganda da loja assemelhada à loja que você comprou o seu sapato na semana passada, ou na pizzaria que você foi no final de semana, ou alguma coisa que você tenha falado perto. Eu estou com desejo de viajar. Vai começar a estourar um monte de pop-up no seu Google, enquanto você está assistindo aqui a aula. Falando de Airbnb, de 123 milha, 123 milha não, hotel urbano não pode, mas hotel urbano, 123 milha, porque você falou alguma coisa enquanto você estava aqui assistindo a aula, e aí o algoritmo leu para você. Isso é capacidade tecnológica. A capacidade que a empresa tem de perceber qual é o teu perfil. Ontem, quando você ligou lá para a pizzaria para pedir uma pizza, o cara já tinha o teu cadastro, já tinha o teu nome, já tinha o teu endereço, já tinha o seu nome, e se você sempre pede a mesma pizza, ele vai atender e vai falar assim, de sempre, né? No meu caso aqui, eu me amarro em margarita, né? Então, toda vez que eu ligo para a pizzaria, eu falo, seu Douglas, de sempre, eu só faço ok para isso mesmo. E aí ele já sabe meu endereço, já sabe. O que é isso? Isso é um software, né, de relacionamento com o cliente. É um CRM, é um algoritmo que ele identifica o perfil do cliente para dinamizar, para produzir. Ora, se o Douglas sempre está comprando todo domingo pizza margarita, então eu já sei que eu tenho que comprar uma mussarela, um manjericão, um tomate ali para atender aquele cliente. Isso otimiza, barateia, dinamiza o meu custo de produção. Por isso da importância de controlar a capacidade tecnológica. Por que eu deixei aqui por último para falar desse cara, do capital? Porque esse cara é o cara, né? Ele, a gente querendo ou não, ele é o cara. É ele que determina a regra do jogo. Eu faço geralmente uma analogia aqui com os dedos da mão, né? Os dedos da mão. Vou botar assim, os dedos da mão.
5 dedos aqui, no caso, né? E aí, cada dedo desse representando um interessado, fazendo aqui uma analogia. Então, eu tenho aqui, interessado em quê, Douglas? Interessado no negócio, interessado ali na empresa. Eu tenho aqui o governo, né, que é interessado numa empresa para poder tributar. Eu tenho aqui o cliente, que é interessado na empresa para poder assegurar uma qualidade. Eu tenho aqui o agente financeiro, os bancos, né, interessados na empresa para poder emprestar o dinheiro e ter a garantia que vai receber. Eu tenho aqui o fornecedor, né, quem fornece os recursos para a empresa, e eu tenho aqui, até no dedo da mão, é diferente, todos eles são iguais, né? Tá aqui tudo na mesma linha. E esse cara aqui está diferente. Por que esse cara está diferente? Porque ele é diferente. Esse cara aqui, fazendo analogia, ele é o capital. É o capital que diz como que vai se dar os fatores de produção. É o capital que diz, muitas das vezes ele é até cruel demais, né? Mas é ele que se diz para quem que ele vai vender. Quem é que vai consumir? Quanto que vai consumir? Como vai consumir aquele produto? É esse, é esse cara aqui que determina isso. Eu vou beber uma água, e vocês sabem que a água que eu bebo é uma água extremamente potável, né? Saudável, né? Essa água aqui não existe hoje no Brasil uma água melhor do que essa. Bebam dessa água aqui que vocês vão ser felizes. Esse cara aqui, o capital, eu botei ele em destacado porque é ele que determina a diretriz dessa relação entre quem oferta e quem demanda. Ele que determina o comportamento da ciência administrativa, é ele que determina o comportamento da ciência econômica, né? É ele que determina todos os comportamentos. Se ele estiver na jogada, ele vai estar sempre ganhando, ele vai estar sempre direcionando. Por isso é importante a gente entender ele, né? Porque ele é o principal fator de produção. E o último fator de produção aqui é a capacidade que o negócio, a empresa, a estrutura, sendo ela pequena, média, grande, MEI, né? Microempreendedor individual, não importa, tem de controlar essa bagaça aqui, controlar toda essa estrutura. Porque se existe ali um gestor, um administrador, um controlador, um chefe, não importa o nome, que consiga entender o cliente, olhar para o teu bolso, negociar com o fornecedor, vender o produto, arrecadar para comprar mais, para produzir e ficar girando isso de uma forma contínua, ininterrupta, o negócio cresce e acontece. Se não tiver o capital, a dificuldade de gestão desses fatores de produção aumenta significativamente, exponencialmente. Show? Vou continuar na bagaça aqui. Esse material já está lá, né, na parte lá dos objetos de estudo, se eu não me engano. Então, lá já está todo ele lá, tranquilinho, você vai, depois você lê com calma e acompanha com calma. Quando a gente fala de produzir, né, vou voltar aqui, eu estou falando, então, de gestão dos fatores de produção, que são esses caras aqui. O que esses caras fazem? Eles produzem os bens econômicos. E o que são bens econômicos? Bens, você está falando de carro, casa, bicicleta, moto? Também. Mas eu estou falando daquele bem, daquele item, daquele produto, daquele serviço que você consome. Porque existem bens econômicos, e aqui a economia traz isso para a gente, né? Que são os bens palpáveis, né? Os bens tangíveis, e existem os bens econômicos intangíveis. E muito, como aqui. Aqui você não está tocando na aula, você está tocando no slide, você está tocando no seu smartphone.
que é um bem também. Você está tocando nesse momento no seu computador, no seu smartphone. Isso é um bem tangível que foi produzido para você. Né? Teve tecnologia, teve mão de obra, teve capital, teve gestão disso tudo. Então, a Nokia, a Motorola, a Apple, quando produziu, te entregou, você pagou e a coisa aconteceu. Isso é tangível. Agora, o serviço que você está usando, a banda que você está usando, isso é uma frequência, né? Eletromagnética, né? O 1,5, o 1G, 2G, 3G, 4G, 5G, né? Se bem que a gente paga 10G e só tem meio G, mas enfim, é algo intangível, né? Então a gente pode segregar esses bens econômicos produzidos através da gestão adequada dos fatores de produção em bens tangíveis e bens intangíveis. Esses bens econômicos que são tangíveis e intangíveis, eles têm uma cara, eles têm uma característica. E quais são as características? São os tipos de bens que são produzidos, os tipos de produtos e serviços que são produzidos. Então, vamos voltar aqui com muita calma. Os fatores de produção geram os bens econômicos, que podem ser tangíveis e intangíveis, e, por sua vez, eles têm características, essas representadas pelos tipos, que podem ser bens do tipo de capital, bens do tipo de consumo. O que é um bem de capital? O que é um bem de consumo? Capital, você está falando de grana, Douglas? Esse capital aqui é o mesmo capital? Vou voltar aqui o slide. É esse mesmo capital aqui? Não. Esse capital aqui é dinheiro. É din-din. Esse capital aqui é um tipo de bem. Então, ele é um bem. Dá um exemplo para a gente, para facilitar, Douglas? Claro, bem de capital é aquele item, aquele material, aquele equipamento, aquele bem que produz outro bem. E embolou tudo. Cara, não embolou nada. Trator. Vamos falar de um trator. Para que você compra um trator? Ou por que alguém compra um trator? O trator é um bem tangível, fruto da produção lá da empresa produtora do trator, que ele é usado para coletar pedra, sei lá, por exemplo, coletar minério de ferro, né? E o minério de ferro é um outro bem que vai ser comercializado. Então, eu estou usando uma máquina para coletar uma colheitadeira. Vamos falar de uma colheitadeira. Essas colheitadeiras, né, que se vê no campo, né, coletando ali trigo, coletando arroz, né? Na verdade, então, a colheitadeira é um bem de capital. Então, a gente pode, na linguagem do contador, concluir que bem de capital é um bem que é ativado. A colheitadeira é um bem que produz o algodão, que é um outro bem, que é um outro produto. E o alface, né, a máquina, acho que a alface é uma extração manual, não tem uma máquina que colhe alface. Mas bem de capital a gente está falando de máquina, de maquinário. E o bem de consumo? Bem de consumo, como o próprio nome diz, né? Vamos dar uma olhada no dicionário, ver o que significa consumo. Consumo é consumo. Então, bem de consumo nada mais é do que aquele bem que eu utilizo de uma forma mais rápida, mais dinâmica, que me serve para satisfazer mais de imediato as minhas necessidades e os meus desejos ali como pessoa, como ser humano, né? Exemplo de bem de consumo, Douglas, o sabonete, né? A galera que gosta de banho, tem gente que não gosta de banho, mas a galera que gosta de banho compra lá o sabonete. Toda vez que você vai usar o sabonete na banheira, no chuveiro, seja lá onde for,
ele vai se desgastando, né? Você está consumindo aquele bem. Quer de uma forma mais imediata, quer de uma forma menos imediata, né? Bens de consumo é aqueles que estão ali no nosso... A roupa é um bem de consumo não durável, porque eu uso... Essa camisa aqui tem mais de alguma... ia falar a idade dela, não vou falar, não. Mas você está entendendo, né? O bem de consumo é aquele bem que a gente consome, ele vai se desgastando de uma forma mais acelerada na linha do tempo. E de consumo não durável, né? E o consumo durável é aquele que dura mais. Bem de consumo durável. Pode me dar algum exemplo, Douglas? Posso. A casa que você mora. A casa que você mora. Ah, mas a casa que eu moro é de aluguel. Tá, pô, tudo bem. Aí não vamos falar. Vamos imaginar que você... daqui a pouco, quem deseja comprar uma casa vai comprar uma casa. Mas a casa que você mora é um bem de consumo. Você está consumindo, né, a casa, você está morando na casa, está usando a casa, durável, porque ele, se você conservar bonitinho ali, vai durar. A casa vai ficar e você vai partir, né? Então, para construir uma casa, eu preciso gerir os fatores de produção. Mão de obra, capital, tecnologia, etc, etc e etc. Captado? Beleza? Vou continuar, devagarzinho, bem suave. Aqui, assim, só para a gente trazer um pouco para a nossa realidade, né? A geração, o controle dos fatores de produção na linha do tempo. Eu trouxe 2 momentos aqui para a gente, né? Produção do Brasil, produção industrial do Brasil, num determinado período aqui, de 13 a 15, né? Aqui tem a fonte que eu tirei lá. Quem quiser depois tirar a curiosidade, clica aqui que você vai ver. Aqui, uma produção industrial negativa. O que significa dizer isso? Significa dizer que eu peguei aqueles fatores de produção, os recursos, o PEA, o capital, a tecnologia, juntei esses caras, né, no fator de controle, produzi camisa, educação, seja lá o que for, só que não tinha mercado para consumi-lo. Se eu produzo e não vendo, fica encalhado. Se ficar encalhado, eu não produzo mais. Tem sentido? Está no meu estoque. Se eu não conseguir vender, está no meu estoque. Então, para que eu vou produzir mais? Para que eu vou contratar mais gente? Para que eu vou pegar mais dinheiro emprestado para comprar mais maquinário? Para que eu vou comprar maquinário? Então, eu paro a minha produção. Se eu paro a minha produção, porque eu não tenho... Para buscar o equilíbrio entre a necessidade do consumo e a oferta do produto, aqui no caso. Buscando esse equilíbrio, a produção industrial no Brasil, nessa período aqui, de 13 a 15, meio que parou. A gestão desses processos de produção parou. Se os fatores de produção tivessem bombando e a capacidade de riqueza do país tivesse elevada nesse período, a indústria cresceria, entregaria, o consumidor, nós, né, consumiríamos, e aí aquela história do Tostines vende mais que é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais, né? Só então, para a gente fechar aqui o nosso raciocínio, né, de forma mais ilustrativa, mais prática, observa, esse aqui é o gráfico de quando... Ah, está aqui embaixo, nos anos 2000, aquele de 2013 e 2015. Aí só para a gente ver a mudança do comportamento, né? De 2020 a 2021, né, os fatores de produção... Isso aqui é até legal, depois vocês entram nesse gráfico aqui, na Trade Map, né? Eu botei aqui o link aqui, depois quem tiver maior curiosidade, você acompanha. Ele junta a produção industrial no Brasil, a mesma coisa. E ele considera aqui, olha aqui, ó, trabalho, preço, dinheiro, consumo, mercado, produto interno bruto, que a gente vai falar disso também depois. Olha os fatores de produção aqui.
Olha eles aqui, ó, juntos e misturados. E aí aqui a leitura que a gente faz é que, no primeiro momento, aqui no um ano, né, 5 year, aqui está em inglês, né, mas tudo bem, em abril, a produção industrial brasileira era deficitária, ou seja, a máquina estava parando, esses fatores de produção não estavam produzindo riqueza. Mas quando chegou aqui em maio, junho, né, do ano 2000, o jogo virou, né? Como diz o Capitão Nascimento, o inimigo agora é outro. Então, o jogo virou, no ano de 2000, tal, a produção, esses fatores de produção, eles começaram a gerar riqueza. Por quê? Eu produzo, você consome, eu produzo, você consome. Então, aqui na nossa linguagem, tinha mais professores Douglas dando mais aula, tinha mais aluno assistindo cada vez mais aula, e aí a coisa estava acontecendo. Vou fechar aqui, mas só para a gente entender esse raciocínio. Da próxima aula eu vou começar daqui, tá? Mas a gente vamos chegar a uma conclusão. A gente viu, então, que a administração é planejar adequadamente e controlar adequadamente. Essa relação fica difícil porque o comportamento social ele muda de acordo com o tempo. Né? E aí nascem as teorias econômicas, nasce, antes de falar da teoria, a primeira teoria, né, que é observar a relação entre mercado e oferta. E o Adam Smith percebeu que esse estudo, essa percepção, ele envolvia ali os fatores de produção. Fatores de produção, que o mais importante é o capital, né? E esse capital controlado adequadamente vai permitir ali um melhor direcionamento dos outros fatores de produção, para assegurar a adequada produção de bens de consumo e bens de capital. Isso, na linha do tempo, né, muda. Daí eu preciso entender adequadamente o meu sistema econômico, o meu modelo econômico dessa relação. Porque, ora, o capital ele é mais rigoroso, ora, o consumidor é mais rigoroso, e para buscar esse equilíbrio a gente precisa entender as teorias econômicas. É o que eu trago aqui para vocês para a gente debater na próxima aula. Porém, contudo, todavia, deixa eu parar de desestreamar aqui. Fatiou, voltei aqui para minha parada. Mas isso é tema da nossa próxima aula, né? Esses sistemas econômicos. Dá uma olhada depois no material com calma, né? Para a gente entender melhor o que a gente vai trazer nas próximas aulas. E basicamente eu vou apresentar para vocês as grandes, né, linhas de pensamento econômico. Só isso, não vou mergulhar a fundo nem nada. Aí a gente vai falar justamente o que eu antecipei para vocês aqui. Que, ora, a produção obriga você a consumir mais do que você quer, ora você fala assim, basta, e aí você obriga a produção a produzir só a quantidade, o jeito, a forma que você quer. Essa guerra, né, saudável entre a oferta e a demanda são as correntes econômicas que a gente vai ver aí de uma forma bem suave, bem tranquila, nos nossos próximos encontros. Legal? Deixa eu ver aqui. Alguma dúvida, alguma questão, alguma colocação? Só aqui no chat, estou vendo aqui o chat, a galera dando moral, bom dia. Sempre, sempre. Esse vai ser o melhor dia das nossas vidas. É o dia que a gente está vivendo, o hoje, o agora. O passado passou e o futuro a gente tem que se preparar para ele. Então, realmente, esse vai ser o melhor das nossas vidas. Alguma colocação? Deixa eu parar aqui a gravação. Gravação, cadê você? Que aí depois, quando terminar aqui a gravação, eu upo lá no nossa